Aquele dia parecia normal, como qualquer outro. Não lembro direito o que fiz o dia todo. Só sei que estava cansado quando cheguei em casa. Moro numa cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece. Minha casa fica perto da praça. É simples, mas dá pro gasto. Não sei bem que horas eram quando tudo aconteceu. Acho que já era noite porque estava escuro. Lembro que liguei a TV e estava vendo alguma coisa, nem prestava muita atenção. Foi aí que notei que estava sem lua naquela noite. O céu estava escuro, sem estrelas também, tudo coberto de nuvem. Daí me lembrei das histórias da minha avó. Ela sempre falava que em noites sem lua, os cachorros uivam para espantar as coisas ruins que andam por aí. Se ouvir cachorro uivando, não olhe pela janela, ela dizia. Quando a gente é pequeno, acredita nessas coisas. Depois cresce e acha que é bobagem. Nem tinha acabado de pensar nisso quando escutei. Os cachorros começaram a uivar. Primeiro um, depois outro e mais outro. Uivavam de um jeito estranho, como se tivessem com medo. No começo não dei bola, achei que era normal. Mas os uivos foram ficando mais altos, mais desesperados. Aí escutei um barulho esquisito lá fora. Não sei explicar direito. Era como se algo pesado tivesse se arrastando pela rua. E do nada, silêncio. Os cachorros pararam de uivar, todos ao mesmo tempo. Aquele silêncio me deixou mais assustado que os uivos. Fiquei um tempo parado, sem saber o que fazer. A curiosidade bateu forte. Fui até a janela da frente e dei uma espiada, só um pouquinho, sabe? O que vi, meu Deus, ainda me dá arrepio só de lembrar. Tinha uma coisa parada no meio da rua, bem embaixo do poste. Era alto, muito alto e magro, magro demais. Os braços eram compridos, chegavam quase no chão, não parecia gente, não era gente. A pele era de uma cor esquisita, meio esverdeada, como coisa podre. Estava parado ali olhando para minha casa. Tenho certeza que estava me olhando, mesmo não vendo o rosto direito por causa da distância. Meu coração disparou. Queria sair dali, mas não conseguia me mexer. De repente, vi os cachorros da vizinhança. Eram uns 4 ou 5, correndo e latindo para cima daquela coisa. Os cachorros grandes, daqueles de guarda. Pensei que iam atacar a criatura, mas foi tudo muito rápido. Aquela coisa esticou os braços, pegou 2 cachorros no ar, um em cada mão. Nem precisou se mexer direito. Levantou eles como se não pesassem nada e jogou. Um bateu no poste, o outro voou longe. Os outros cachorros saíram correndo, ganindo de medo. E a criatura virou a cabeça na minha direção. Aí vi o rosto, ou o que parecia ser um rosto. Não tinha olhos de verdade, só uns buracos escuros. A boca era grande demais, cheia de dentes pontudos. E sorriu para mim. Um sorriso que gelou minha alma. Larguei a cortina na hora e saí de perto. Corri pela casa fechando tudo, trancando portas e janelas. Peguei um facão na cozinha e me tranquei no quarto mais afastado. Fiquei lá, tremendo, com o facão na mão. Cada barulhinho me assustava. O vento nas telhas, um gato miando, qualquer coisa. Ficava imaginando aquela criatura entrando na minha casa, com aqueles braços compridos, vindo me pegar. Não lembro direito quanto tempo fiquei lá. Em algum momento, devo ter dormido de cansaço. Quando acordei, já era dia. Saí do quarto ainda com medo. Olhei pela janela e vi que estava tudo normal lá fora. Pessoas passando, indo trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Saí na rua e vi um grupo de vizinhos conversando. Falavam dos cachorros. Vários tinham aparecido mortos de manhã. Uns jogados contra muros e postes, outros com marcas estranhas no pescoço. Um dos vizinhos falou que foi uma onça que desceu do morro. Todo mundo acreditou nessa história da onça. Falavam que a prefeitura devia fazer algo, que era perigoso. Eu fiquei quieto. Como ia contar o que tinha visto? Ninguém ia acreditar. Nos dias seguintes, tudo voltou ao normal. As pessoas esqueceram dos cachorros, como acontece com tudo em cidade pequena. Mas eu não esqueci.
Agora, sempre que tem noite sem lua, tranco tudo e não olho pela janela. Porque sei que tem coisas que andam no escuro, coisas que não deviam existir. E tenho certeza que aquela criatura me viu, me reconheceu. Às vezes acordo de madrugada com a sensação de ouvir passos arrastados lá fora. E fico quietinho, sem me mexer, até o sol nascer. Porque sei que se aquela coisa me encontrar de novo, não vão ser só os cachorros a aparecer mortos de manhã. O pior é que ninguém acredita. Já tentei contar para alguns amigos, mas eles riem e dizem que eu sonhei, que trabalhei demais, que bebi. Mas eu sei o que vi. Não foi sonho, não foi alucinação. E tem mais uma coisa que não contei para ninguém. Alguns dias depois daquela noite, encontrei marcas estranhas na parede dos fundos da minha casa. Pareciam arranhões, mas eram enormes, como se alguma coisa com garras grandes tivesse tentado entrar. Cobri com tinta, não queria nem olhar para aquilo. O zelador da igreja, um senhor bem velho, uma vez me viu trancando tudo quando o céu estava sem lua. Ele me olhou de um jeito estranho e disse: "Você já viu, né?" Não precisei responder. Ele disse que aquela coisa aparece de tempos em tempos, sempre em noites sem lua. Disse que os antigos da cidade conheciam, respeitavam, deixavam oferendas. Mas as pessoas foram esquecendo, pararam com os rituais antigos. Agora ele vem quando quer e leva o que quiser. Perguntei o que era aquela criatura. O velho balançou a cabeça e disse que não tinha nome certo. Alguns chamavam de o homem dos braços compridos, outros de o que anda na escuridão. Disse que era mais velho que a cidade, que estava aqui antes dos primeiros colonizadores. Não sei se acredito em tudo que o velho falou, mas desde aquela noite, minha vida mudou. Vivo com medo quando chega a noite. Comprei cadeados mais fortes, coloquei grades nas janelas. Alguns vizinhos acham que fiquei paranoico depois de uma tentativa de assalto que inventei como desculpa. Uma vez, ouvi um dos garotos da vizinhança contando para os amigos que viu um homem muito alto com braços compridos andando na rua de madrugada. Os outros riram dele. Eu não. Puxei o menino de lado e falei sério: "Quando a lua sumir do céu, fique dentro de casa." Ele me olhou assustado. Acho que viu nos meus olhos que eu não estava brincando. Não sei quanto tempo vou ficar nessa cidade. Já pensei em me mudar, mas tenho medo de que aquela coisa me siga. Ou pior, que existam outros como ele em outros lugares. Então continuo aqui, vivendo dia após dia, rezando para as noites sem lua passarem rápido. E se um dia você estiver em um lugar quieto demais, numa noite sem lua, e os cachorros começarem a uivar, não olhe pela janela. Acredite em mim. Essa história aconteceu faz muito tempo, lá pelos anos 80, numa cidadezinha pequena, num canto esquecido do interior do Brasil. Um lugar onde todo mundo conhecia todo mundo. Sabe como é. Cortar lenha sempre foi um costume meu nos fins de semana. A mata perto da cidade é tranquila, ou pelo menos eu achava que era. Naquele dia, saí de casa cedo, como sempre. O céu estava meio estranho, não sei explicar direito. Não estava azul como costume, tinha uma cor meio acinzentada. Mas não dei muita importância, sabe como é? A gente acaba se acostumando com o trabalho e não presta atenção nessas coisas. Cheguei na mata e comecei a fazer o que sempre faço: separar os galhos, cortar os troncos mais grossos, aquela coisa toda. Não sei dizer quanto tempo fiquei lá trabalhando, mas em algum momento precisei beber água. Foi aí que percebi que minha machadinha tinha sumido. Olhei para os lados, confuso. Tinha certeza que deixei ela por ali perto. Era a machadinha que meu avô tinha me dado, então fiquei preocupado. Comecei a procurar, mas não encontrava de jeito nenhum. A mata estava num silêncio estranho. Normalmente tem passarinho cantando, vento batendo nas folhas, essas coisas.
Mas naquele dia não tinha nada disso. Era um silêncio que dava para sentir, sabe? Daqueles que parecem que estão te observando. E aí, do nada, escutei um assobio. Não era como assobio de gente. Era mais fino, mais agudo e vinha de todo lado ao mesmo tempo. Não dava para saber de onde vinha direito. Fiquei olhando em volta, tentando ver de onde vinha aquele som. Foi quando notei um movimento nos arbustos. No começo achei que fosse algum bicho, talvez um macaco ou coisa assim. Mas aí ele apareceu. Era nem sei como explicar. Parecia um menino, mas não era um menino normal. Ele tinha só uma perna só, e pulava nos galhos como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Usava um gorro vermelho na cabeça, daqueles tipo de duende de história. E os olhos dele, meu Deus, os olhos brilhavam de um jeito que não é normal. Não dava para ver direito a cor, só via o brilho estranho. E na mão dele estava a minha machadinha. Ele balançava ela no ar como se estivesse me provocando. Soltou uma risada que me deu um frio na barriga. Não era risada de criança, era uma risada de velho, sabe? Rouca, como se saísse de uma garganta seca. Não pensei duas vezes e corri atrás dele. Acho que foi o medo misturado com a raiva de ver minha machadinha na mão daquela coisa. Me devolve isso! Gritei correndo como um doido pela mata, mas era impossível alcançar aquela criatura. Ele pulava de um lado para o outro, sumia atrás das árvores e aparecia em lugares que não tinha como chegar tão rápido. E tudo isso com uma perna só. Eu corria, tropeçava, levantava e corria de novo. Em algum momento, percebi que não sabia mais onde estava. Aquela parte da mata não parecia familiar. As árvores eram mais juntas, mais escuras, e eu já não conseguia ver direito o caminho por onde tinha vindo. Parei para respirar, apoiando as mãos nos joelhos. Estava ofegante, suado, com o coração quase saindo pela boca. O assobio tinha parado e não via mais o menino de uma perna só. Olhei em volta tentando me localizar, tentando encontrar alguma referência que me ajudasse a voltar, mas tudo parecia igual. Árvores, arbustos, mais árvores. E o silêncio, aquele silêncio pesado que parecia engolir tudo. Comecei a andar, tentando voltar pelo caminho que achava que tinha feito. Não sei quanto tempo fiquei perdido naquela mata. Podia ter sido minutos, horas, não sei dizer. Para mim pareceu uma eternidade. Em algum momento, o assobio voltou. Agora parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, como se tivesse vários daqueles seres me cercando. Andei mais rápido, quase correndo, sem saber para onde ir. Só queria sair dali. Quando finalmente encontrei minha caminhonete, quase chorei de alívio. Entrei nela e dei partida, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. Saí de lá cantando pneu, querendo só distância daquele lugar. No caminho para casa, não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Era real? Tinha imaginado aquilo tudo? Estava ficando louco? 1000 perguntas passavam pela minha cabeça e nenhuma resposta fazia sentido. Cheguei em casa, já era noite. Nem sei como consegui dirigir até lá sem bater o carro, do jeito que estava nervoso. Desliguei o motor e fiquei sentado um tempo tentando me acalmar. Quando finalmente saí da caminhonete e fui até a porta de casa, quase tive um treco. Lá, encostada na porta, como se alguém tivesse deixado ali de propósito, estava a minha machadinha. Mas não era mais a mesma ferramenta que eu conhecia. O cabo estava todo rachado, velho, gasto. E a lâmina... Meu Deus, a lâmina estava enferrujada de um jeito que parecia que tinha ficado enterrada por anos e anos. Era a minha machadinha, eu reconhecia ela, mas ao mesmo tempo não era. Estava diferente, velha, como se o tempo tivesse passado mais rápido só para ela. Peguei aquela coisa com a ponta dos dedos e entrei em casa. Tranquei tudo, portas, janelas, e fiquei lá, sentado no escuro, sem saber o que pensar. Em algum momento da madrugada, tenho quase certeza que ouvi aquele assobio de novo, vindo de algum lugar lá fora.
E junto com ele, aquela risada rouca que não saía da minha cabeça. No dia seguinte, meio sem saber o que fazer, fui conversar com um vizinho meu, um senhorzinho que mora aqui há mais tempo que todo mundo. Contei para ele o que tinha acontecido, meio sem graça, achando que ele ia me chamar de louco. Mas ele ficou sério, fez o sinal da cruz e disse: "Você encontrou o Saci." Segundo ele, o Saci é uma entidade da mata brasileira que gosta de pregar peças nas pessoas. Ele disse que muita gente já tinha visto, mas poucos falavam sobre isso por medo ou vergonha. O Saci pode te deixar perdido, pode sumir com suas coisas, pode te enlouquecer com o assobio dele. E ele fica com as coisas que pega, leva para o mundo dele, onde o tempo passa diferente. Isso explicaria por que minha machadinha tinha voltado daquele jeito, toda velha e enferrujada. O vizinho me deu alguns conselhos sobre como me proteger caso o Saci voltasse. Disse para eu deixar uma tigela com cachaça do lado de fora de casa, porque o Saci gosta disso. Disse também para eu fazer uma reza especial antes de dormir, algo sobre proteção contra entidades da mata. Fiz tudo isso, mais por desespero do que por acreditar mesmo. A gente faz qualquer coisa quando tá com medo, né? Já faz um tempo que isso aconteceu e nunca mais voltei para aquela parte da mata. Às vezes, quando o vento tá forte lá fora, ainda acho que ouço aquele assobio fino e agudo. E nos dias de tempestade, quando os relâmpagos iluminam o céu, tenho a impressão de ver uma figurinha pulando num pé só pelo quintal. Pode ser só imaginação minha, claro, mas a machadinha ainda tá guardada num baú no fundo do quarto, mesmo depois de tantos anos, toda velha e enferrujada. Isso ninguém pode dizer que é imaginação. As pessoas da cidade pequena onde morava falavam baixinho desse tipo de coisa. Os mais velhos entendiam, mas os jovens sempre achavam que era invenção de velho. E tem outra coisa estranha que começou a acontecer depois daquele dia. De vez em quando, acordo de manhã e encontro coisas fora do lugar. Uma vez foi uma cadeira que tinha certeza que deixei na cozinha e apareceu na sala. Outra vez foram meus chinelos que apareceram em cima do armário. Coisa pequena, sabe? Nada grave. Mas me faz pensar se aquela entidade não me seguiu até em casa, se não continua por aqui pregando suas peças. O certo é que hoje eu respeito mais as histórias antigas, as lendas que o povo conta. A gente cresce achando que é tudo bobagem, coisa de gente supersticiosa, mas depois que você vê com seus próprios olhos, depois que você passa por uma coisa dessas, bom, você começa a pensar diferente. Acho que tem muita coisa nesse mundo que a gente não entende, muita coisa que a ciência não explica. Principalmente nessas cidadezinhas pequenas do interior do Brasil, onde as histórias antigas passam de geração em geração. Naquela época, não tinha internet, não tinha celular, a gente vivia mais conectado com essas coisas da natureza, sabe? E talvez seja melhor assim. Talvez algumas coisas não devam mesmo ser explicadas, só respeitadas. E se um dia você estiver numa mata e ouvir um assobio fino e agudo, meu conselho é corra. Corra o mais rápido que puder, sem olhar para trás. Porque se você vir o que eu vi, se encontrar quem eu encontrei, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E lembre-se, ele sempre devolve o que pega, mas nunca do mesmo jeito que era antes. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. E agora, prepare-se, porque a próxima história vai te deixar sem dormir. Isso aconteceu lá pelos anos 90, numa cidadezinha do interior de Minas. Era um lugar pequeno, onde todo mundo falava da vida de todo mundo, sabe como é. Eu tinha uns 17 anos, naquela época não tinha muita coisa para fazer, ainda mais em cidade pequena.
Na minha rua tinha uma casa grande no final, encostada num morro. Essa casa estava abandonada fazia anos e o pessoal da cidade falava um monte de história sobre ela. Diziam que um homem tinha matado a família lá dentro e depois se matado. Outros falavam que a mulher tinha se enforcado depois que o marido morreu. Sei lá, cada um contava de um jeito. Sempre que alguém passava em frente, faziam aquele sinal da cruz, sabe? Mas eu nunca dei bola para isso. Achava que era coisa de gente antiga, superstição. Um domingo eu estava com uns amigos, o Ricardo, o Zé e o Beto. A gente não tinha nada para fazer, e aí surgiu a ideia de entrar nessa casa abandonada. Não lembro direito quem falou primeiro, acho que foi o Zé. Todo mundo ficou meio assim, mas acabamos decidindo ir, mais por tédio mesmo que por coragem. Fomos lá pelo fim da tarde. O sol já estava baixo. Lembro que fazia um calorzão e estava tudo quieto na rua. Pulamos o muro porque o portão estava travado com o mato que cresceu. Quando entramos no quintal, senti um cheiro estranho. Não era só mofo, não. Era uma coisa mais forte, tipo bicho morto, sei lá. O Beto até falou, que fedor é esse? Mas a gente seguiu em frente mesmo assim. A porta da casa estava meio aberta. A gente empurrou e entrou. Dentro estava tudo sujo, cheio de poeira, com uns móveis velhos jogados. As paredes estavam manchadas de umidade. Não sei explicar direito, mas a casa parecia mais fria que o lado de fora, mesmo sendo verão. Andamos pela sala, pela cozinha, vimos umas coisas quebradas no chão. O Ricardo mexia em tudo, abrindo gavetas. Aí a gente viu a escada que ia para o segundo andar. Tava escurecendo, mas decidimos subir mesmo assim. O Zé tinha trazido um isqueiro só, não dava muita luz. Subimos devagarinho porque os degraus faziam barulho. Foi quando a gente começou a ouvir um som. Era tipo um gemido baixo, sabe? A gente parou para escutar. Pensei que fosse o vento, mas não tinha vento naquele dia. O som ia e voltava, tipo alguém respirando com dificuldade, e vinha lá de um dos quartos no fundo do corredor. A gente se olhou. Dava para ver que todo mundo estava com medo, mas ninguém queria ser o primeiro a dizer, bora embora. Fomos andando devagar até o quarto de onde vinha o som. A porta estava fechada. Acho que foi o Ricardo que abriu. Não lembro direito. Só sei que quando a porta abriu, o som parou. Ficou um silêncio muito estranho. O quarto estava quase escuro. O Zé acendeu o isqueiro e a gente olhou em volta. Foi aí que aconteceu. No começo, a gente não estava vendo nada, mas de repente, olhando para o teto, vi uma coisa que parecia uma pessoa. Era meio que uma sombra, sabe? No formato de uma mulher, mas estava tudo errado. Parecia que ela estava pendurada pelo pescoço, com a cabeça virada num ângulo impossível. Não consigo lembrar de todos os detalhes, mas sei que aquela coisa, aquela sombra, virou a cabeça na nossa direção. Vi uns olhos que brilhavam na escuridão. Nem parecia que tinha rosto, só esses olhos grandes e uma boca. E aí ela abriu a boca e saiu um som que não dá para descrever direito. Não era um grito de gente, era um barulho que parecia que estava dentro da nossa cabeça. Saímos correndo. O isqueiro do Zé caiu no chão. Ficou tudo escuro. A gente descia aquela escada tropeçando. Sei que o Beto chegou a cair. As coisas dentro da casa pareciam estar se mexendo, sabe? As sombras das paredes, os móveis, tudo. E o cheiro ficou mais forte. Quando chegamos na porta da frente, ela bateu sozinha. O Ricardo empurrou com força e a gente saiu para o quintal. Foi aí que olhei para trás e vi as janelas da casa. Tinham um brilho estranho, como se tivesse fogo lá dentro. Em poucos segundos, dava para ver o clarão do fogo tomando conta de tudo. A gente correu para o portão e conseguiu sair para a rua. De lá, vimos a casa pegando fogo. Não tinha como aquilo ter começado sozinho. Nenhum de nós tinha mexido com fogo lá dentro, além do isqueiro do Zé. E ele tinha caído no chão do segundo andar. Ficamos olhando a casa pegar fogo de longe, sem saber o que fazer. Não tinha como chamar bombeiro, a cidade era pequena demais e não tinha essas coisas. Acabamos indo embora, cada um para sua casa, assustados demais para falar sobre o que tinha acontecido.
No outro dia de manhã, passei na frente da casa esperando ver o que tinha sobrado depois do incêndio. Mas me assustei de verdade quando vi que a casa estava exatamente do mesmo jeito de sempre. Não tinha marca de fogo, nem uma janela quebrada, nada diferente. Era como se o incêndio nunca tivesse acontecido. Fiquei parado ali olhando, sem entender. Foi quando a Dona Maria, uma senhora que morava perto, me viu. Ela veio até mim e falou: "Você entrou lá dentro, não foi?" Nem consegui responder. Ela continuou: "Essa casa mostra coisas para as pessoas. A dona dela não foi embora depois que morreu e ela não gosta de visita." Não consegui dormir direito por semanas depois disso. O Ricardo se mudou da cidade no ano seguinte, nunca mais soube dele. O Zé começou a ter problemas, vivia assustado, dizendo que via coisas. O Beto foi o que lidou melhor, mas mesmo assim, ele nunca mais quis falar sobre aquela noite. Hoje em dia, quando alguém conta uma história de assombração, eu não duvido mais. Não conto essa história para muita gente porque a maioria não acredita mesmo. Acham que é invenção ou exagero, mas eu sei o que vi. E sei também que tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar. Tem dias que acordo no meio da noite com a sensação de que tem alguém me olhando. É como se aquela coisa da casa, aquela mulher do teto, tivesse me seguido de alguma forma. E de vez em quando tá muito quieto, acho que ainda consigo ouvir aquele som que ela fez. Mas pode ser só coisa da minha cabeça. Pelo menos é o que eu gosto de pensar. A casa continua lá até hoje, pelo que soube. Outras pessoas já entraram lá depois da gente e cada um conta uma história diferente do que viu. Mas todos falam do fogo que aparece e some, e da sensação de que tem alguém lá dentro observando. Alguns falam da mulher do teto, outros dizem que viram um homem de costas que nunca mostra o rosto. Uma coisa eu aprendi: tem lugar que é melhor deixar em paz. O pessoal antigo da cidade sabia disso, por isso faziam o sinal da cruz quando passavam em frente. A gente que é mais novo acha que sabe de tudo, que essas histórias são bobagem. Mas não são, não. Tem coisas que a gente não entende e é melhor assim, porque quando a gente vê, não tem mais volta. A gente nunca mais é o mesmo depois. Nunca acreditei nas histórias que o pessoal mais velho contava na fazenda onde trabalho. Diziam que tinha coisa estranha que acontecia ali, mas eu sempre achava que era conversa fiada, sabe? Até aquela noite. É difícil lembrar de tudo, porque quando a gente passa por um susto desses, a cabeça fica meio bagunçada. Mas algumas coisas não dá para esquecer. A fazenda fica num lugar afastado, numa cidadezinha pequena, onde todo mundo se conhece. Dessas que tem uma pracinha central, uma igreja e pouco mais que isso. Um lugar onde as pessoas ainda acreditam em histórias antigas, passadas de avô para neto. Já moro ali há um tempo, mas sempre fui de fora, então não ligava muito para essas conversas. Aquela noite estava normal, até onde me lembro. Eu estava terminando de guardar as ferramentas no galpão quando um dos outros peões veio correndo me avisar que o Ventania tinha sumido. Ventania era o melhor cavalo da fazenda, um alazão forte que o patrão tinha a preço especial. Se algo acontecesse com ele, ia sobrar para todo mundo. Não sei dizer que horas eram direito. Sei que já estava escuro, mas não era tão tarde da noite. Peguei uma lanterna e fui procurar o cavalo. Os outros peões não quiseram ir, dizendo que era perigoso procurar à noite. Na hora achei que era preguiça, mas depois entendi por que eles estavam com medo. Andei um tempo pelo pasto, não sei dizer quanto. A noite estava estranha, meio abafada, sem vento e quieta demais. Normalmente a gente ouve os bichos, mas naquela noite não tinha barulho nenhum. Só o mato que eu pisava. Foi quando escutei o Ventania. Conhecia o barulho dele, mas estava diferente, como se estivesse assustado. Corri na direção do som e quando apontei a lanterna, vi algo que não fazia sentido. Era o Ventania, sim, mas tinha alguém montado nele.
Um menino pequeno, magrinho, de pele bem escura. Lembro que pensei, o que uma criança está fazendo aqui no meio da noite? Não deu para ver muito detalhe, só que ele parecia novo, uns 10 anos talvez, e não usava camisa. Segurava algo nas mãos que parecia um pedaço de corda ou chicote, não sei bem. Quando a luz da lanterna bateu nele, ele olhou para mim. Acho que nunca vou esquecer daquele olhar. Tinha algo de errado, sabe? Não era olhar de criança. Era velho, cansado, mas ao mesmo tempo, não sei explicar. Ei, garoto, falei, o que você está fazendo com esse cavalo? Tentei soar firme, mas sem assustar ele. O menino ficou me olhando um tempo, como se estivesse pensando no que dizer. Aí ele falou, eu só quero brincar. A voz não combinava com ele. Era fina, mas parecia que vinha de todo lugar ao mesmo tempo, não só da boca dele. Tentei me aproximar devagar. Tudo bem, mas esse cavalo não é seu. Ele precisa voltar para a fazenda. O menino sorriu, mas não era sorriso normal. Era estranho, torto demais. Eu só quero brincar, ele repetiu, mas a voz saiu diferente, mais grave, arrastada. E aí, do nada, ele bateu no cavalo e saiu em disparada. Corri atrás, mas como ia alcançar um cavalo? Logo eles sumiram na escuridão, e o som dos cascos foi ficando mais fraco até desaparecer. Voltei para a fazenda cansado e com um sentimento ruim. Sabia que tinha alguma coisa errada, além de um menino ter roubado o cavalo. Quando cheguei, encontrei os outros peões sentados na varanda. Contei o que tinha visto. Eles ficaram se olhando até que o mais velho falou. Você viu ele então? Nem precisou dizer quem era ele. Todo mundo ali parecia saber. É o Negrinho, disse outro. Ele aparece de vez em quando por essas bandas. Perguntei quem era esse tal de Negrinho e eles me contaram a história. Segundo eles, era o espírito de um menino escravo que foi açoitado até a morte por ter perdido um cavalo durante uma tempestade. Agora ele voltava, procurando cavalos para brincar, do mesmo jeito que tinha sido castigado. Não é a primeira vez, disse um dos peões mais velhos. Na fazenda vizinha, 3 cavalos já apareceram mortos esse ano, todos com marcas de chicote por todo o corpo. O vizinho viu o menino também, montado num dos cavalos na noite anterior. Outro contou que o avô dele tinha visto a mesma coisa quando era jovem, e que sempre acontecia assim. Alguém via o menino montado num cavalo à noite, e no dia seguinte o animal aparecia morto, chicoteado. Na hora, confesso que ainda não acreditava totalmente. Pensei que podia ser algum garoto da região que tinha mania de maltratar animais. Coisa horrível, mas explicável, sabe? Não quis acreditar no sobrenatural. Dormimos todos inquietos. Eu ficava escutando barulhos, achando que era o cavalo voltando. De madrugada, ouvi um relincho distante, mas pode ter sido sonho. Quando o dia clareou, saímos em grupo para procurar o Ventania. Andamos um bocado até que um dos peões gritou. Tinha encontrado o cavalo perto de um riacho que cortava a propriedade. O Ventania estava morto, e não foi morte natural. O corpo inteiro tinha marcas de chicote, centenas delas, algumas tão fundas que dava para ver o osso. Nunca tinha visto nada igual. Nenhum ser humano normal faria aquilo. Precisaria de horas e uma força que uma criança não tem. O que mais me incomodou foram os olhos do animal. Estavam abertos, arregalados, com uma expressão que parecia quase humana. Medo puro. Em volta do corpo, pegadas pequenas, de criança. Elas iam e vinham, sem fazer um caminho lógico. Algumas paravam no meio do nada, como se quem as fez tivesse simplesmente desaparecido. Ninguém falou nada por um tempo. Acho que ninguém sabia o que dizer. Foi um dos mais velhos que quebrou o silêncio. É ele mesmo, o Negrinho. Voltamos para a fazenda e contamos para o patrão. Pensei que ele ia achar que a gente tinha sido negligente, mas não. Ele só balançou a cabeça, como se já esperasse por isso. É a 3ª vez que acontece nas redondezas este ano, ele disse. Na fazenda do meu primo, apareceram 2 cavalos assim no mês passado. Nos dias seguintes, algo mudou na fazenda.
Todo mundo ficou mais cuidadoso, prendendo os animais mais cedo, evitando ficar sozinho depois do anoitecer. E eu comecei a notar coisas estranhas. Sons de passos pequenos durante a noite, objetos que não estavam onde eu tinha deixado. Uma sensação constante de estar sendo observado. Uma noite, acordei com barulho de algo arranhando a janela do meu quarto. Quando olhei, juro que vi um vulto pequeno correndo para longe. Na manhã seguinte, tinha marcas de mãos pequenas no vidro, como se alguém estivesse tentando olhar para dentro. Foi uma senhora da cidade que me ensinou o que fazer. Uma mulher velha que morava perto da fazenda. Ela disse que o negrinho escolhia pessoas para se mostrar e que isso criava uma espécie de ligação. Ele está sempre com sede e frio, ela disse, por causa do sofrimento que passou. Deixe água fresca e uma vela acesa na janela todas as noites. Não sou de acreditar nessas coisas, mas estava desesperado. Comecei a deixar uma cuia com água e uma vela na janela do meu quarto. E por incrível que pareça, as coisas estranhas foram diminuindo. Os outros peões disseram que funcionou em outros lugares também. Nas fazendas vizinhas, as pessoas começaram a fazer o mesmo depois que os cavalos morreram. E os ataques pararam, pelo menos por enquanto. Mas tem algo que não contei para ninguém até agora. Algumas semanas depois daquela noite, acordei com barulho de cascos. Olhei pela janela e vi, sob a luz da lua, um cavalo parado lá fora. Montado nele, aquela mesma silhueta de menino pequeno e magro. Ele não se aproximou muito, ficou só olhando na direção da minha janela, onde a cuia com água e a vela estavam. Depois de um tempo, ouvi a voz infantil dizer, "Obrigado." E então cavalo e menino desapareceram na escuridão, como se nunca tivessem estado ali. Todo mundo na região conhece a história do negrinho agora. Os mais velhos sempre souberam, mas muitos jovens como eu duvidavam. Não duvido mais. Quando alguém novo chega para trabalhar, sempre damos o mesmo conselho. Nunca deixe um cavalo solto à noite e sempre deixe água fresca e uma vela acesa na janela. É o mínimo de respeito que se pode ter. Dizem que na cidade vizinha, um fazendeiro novo não acreditou nas histórias. Achou que era superstição boba e proibiu os empregados de deixar água e velas. Na semana seguinte, 5 cavalos apareceram mortos, todos com as mesmas marcas horríveis de chicote pelo corpo. Já pensei em ir embora daqui várias vezes, mas algo sempre me impede. Talvez seja medo de que ele me siga, ou talvez seja outra coisa. Às vezes sinto que tenho uma responsabilidade agora, de lembrar dele, de respeitar o que aconteceu, de deixar a água que ele tanto precisa. Em noites de lua cheia, ainda escuto o som distante de cascos e uma risada infantil vinda de longe. Não olho mais pela janela quando isso acontece. Só verifico se a água e a vela estão lá e volto para a cama, esperando a manhã chegar. Na última festa da cidade, ouvi um senhor contando a história do negrinho para as crianças. Ele explicava que era o espírito de um menino que sofreu muito e agora vagava em busca de paz. Fiquei pensando se algum dia ele vai encontrar essa paz ou se vai continuar para sempre nos pastos escuros, montado em seu cavalo, querendo apenas brincar. Uma coisa aprendi: as histórias dos antigos têm seu fundo de verdade. A gente da cidade grande ri dessas coisas, acha que é ignorância ou superstição. Mas aqui, nessa cidadezinha pequena, no meio do nada, sabemos melhor. Tem coisas nesse mundo que a gente não explica com ciência ou lógica. Tem coisas que a gente só respeita e tenta conviver da melhor maneira possível. E toda noite, sem falta, deixo água fresca e uma vela acesa na minha janela. Não só por medo, mas por respeito. Por um menino que sofreu demais em vida e continua sofrendo na morte. E quando ouço os cascos distantes na escuridão, só digo baixinho: "Tá tudo bem, tem água ali para você." Outro dia, um dos peões mais novos me perguntou se eu realmente acreditava nessas histórias. Se achava que o negrinho existia mesmo ou se era só conversa de gente antiga. Não soube o que responder na hora.
Só falei que algumas coisas a gente não precisa entender, só respeitar. E que ele nunca, nunca mesmo deixasse um cavalo solto à noite. Principalmente nas noites sem lua, quando a escuridão parece mais pesada e o silêncio mais profundo. Nessas noites, o negrinho cavalga. Nessas noites, ele procura com quem brincar. Os moradores mais antigos dizem que o negrinho sempre esteve por aqui, que os bisavós deles já conheciam as histórias, já deixavam água e velas, que é assim desde que o primeiro escravo pisou nessas terras, uma ferida que nunca cicatrizou, um eco do sofrimento que continua reverberando através do tempo. Um lembrete dos horrores que os humanos são capazes de causar uns aos outros. E talvez seja isso mesmo. Talvez o negrinho não seja só um espírito, mas uma memória. Uma memória dolorosa que o Brasil rural carrega, de um tempo que preferimos esquecer, mas que de alguma forma se recusa a ser esquecido. Ele continua ali, nos pastos escuros, montado em seu cavalo, com seu chicote em mãos. Lembrando a todos nós que algumas dores são tão profundas que nem a morte consegue apagar. A última vez que o vi foi há algumas semanas. Estava checando as cercas ao entardecer quando senti aquele silêncio estranho. Os pássaros pararam de cantar, o vento parou de soprar. Olhei para o horizonte e lá estava ele, parado no alto de uma colina, a silhueta pequena montada num cavalo grande. Ficamos assim um tempo, ele me olhando, eu olhando para ele. Não senti medo dessa vez, só uma tristeza profunda. Fiz um gesto com a cabeça, um tipo de cumprimento, e voltei para o meu trabalho. Quando olhei de novo, ele tinha ido embora. Agora, sempre que vejo um cavalo pastando sozinho, lembro dele. E quando o vento sopra nas folhas das árvores, às vezes parece que ouço uma voz infantil dizendo: "Eu só quero brincar." E sei que, de alguma forma estranha, nunca vou estar realmente sozinho nesta fazenda, nesta cidade pequena onde as histórias antigas ainda vivem e onde os mortos às vezes voltam, montados em cavalos, para nos lembrar do que preferimos esquecer.